Você também tem dificuldade na hora de escrever o resumo do seu artigo científico? Saiba que você não está sozinho nessa. A maioria dos meus alunos também travam na hora de escrever o resumo do artigo, seja ele para pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista. E por isso fica comigo até o final, que eu vou te mostrar 3 exemplos de resumo e a estrutura de cada um deles para você ver a diferença que tem para cada tipo de pesquisa. Bora pro vídeo? Olá pessoal, aqui é a Prof. Sumária de Cenário Novo. Se vocês quiserem o Tudo Home Office, coloca aí nos comentários, hashtag Tudo Home Office. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como escrever o resumo do artigo científico. Roda a vinheta! Mas antes de falar como escrever o resumo do artigo científico, você precisa saber de alguns detalhes. São eles. O artigo científico, pessoal, deve ser escrito por último. Não é porque ele está lá no início que você deve seguir essa sequência também na escrita, tá? Então, o resumo, ele deve ser escrito por último. Por quê, professora? Porque justamente ele é o resumo de todo o trabalho que você escreveu. Ou seja, ele vai trazer um pouquinho da introdução, resultado, conclusão, metodologia, tá? Então, ele é o resumo, um apanhado geral do trabalho que você escreveu, ou seja, do artigo. Então, em relação à estrutura do resumo do artigo científico, você inicia primeiro pela introdução ou contextualização do trabalho que você escreveu. Então, essa contextualização / introdução vai ficar em torno aí de 1 ou 2 linhas, não mais do que isso. E muitas revistas até nem pedem essa introdução, já vai logo para os objetivos, que é a segunda parte da estrutura desse resumo. Então, depois da introdução / contextualização, vem o objetivo do trabalho. Então, você deve mostrar qual foi o objetivo do trabalho, o que esse trabalho pretendeu alcançar, tá? Então, algumas revistas já pedem para iniciar com o objetivo. Então, a primeira frase ou a terceira, né, você vai mencionar o objetivo do trabalho. Não precisa se alongar em relação aos objetivos, atente ao objetivo geral apenas, certo? Então, coloque aí os objetivos em no máximo 2 linhas. Depois dos objetivos vem a metodologia. Nessa parte, pessoal, você vai contar como foi realizado o trabalho. E aqui você não precisa se alongar muito, você vai contar as principais etapas de realização do trabalho para conseguir alcançar o seu objetivo que você colocou anteriormente, tá? Então, você não vai colocar cada etapa tintim por tintim, minuciosamente, ok? Atente-se aí às principais etapas de realização do trabalho para alcançar o objetivo pretendido. E depois da metodologia, pessoal, você vai colocar os principais resultados. Atenção, apenas os principais resultados. Não necessariamente você precisa colocar todos os resultados alcançados. Não tem espaço para isso. É um resumo. Então, se quiserem saber todos os resultados que você alcançou, vão ter que ler todo o seu trabalho. E depois dos principais resultados, você coloca a conclusão geral do seu trabalho, a conclusão que você alcançou, que você conseguiu, né, a partir da realização desse trabalho, ok? E se você está gostando do conteúdo desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Assim você vai ajudar o algoritmo a levar esse vídeo para mais pessoas e ajudar o canal aqui também, tá bom? Então, depois que eu te mostrei qual a estrutura básica de todo e qualquer resumo, atenção, todo e qualquer resumo deve ter essa estrutura básica, coloca isso na cabeça. Vamos lá, recapitulando aí qual é a estrutura básica de todo e qualquer resumo de um artigo científico. Introdução, que é a contextualização do teu trabalho, objetivo, metodologia, principais resultados e conclusão. Essas são as 5 partes primordiais que não podem faltar no resumo do seu artigo. Agora que você sabe qual é essa estrutura, eu vou te mostrar 3 exemplos de resumo de artigos que eu já publiquei
tanto com a abordagem quantitativa, abordagem qualitativa e a abordagem quanti-quali, que é a abordagem mista, para você entender de fato como que é esse resumo, como que fica estruturado esse resumo. Bora aqui para a tela do computador. Eu vou iniciar primeiro aqui, pessoal, com o resumo oriundo de pesquisa quantitativa. Depois eu vou mostrar quali e depois quanti-quali, que é a pesquisa mista, para vocês verem a diferença, tá bom? Então eu trago aqui esse artigo, do qual eu faço parte, eu sou uma das autoras, né, que é Análise Sensorial e Físico-Química de Geleia de Achacharu, e aqui é a Gardenia humilhas. Aqui é o título do artigo e eu vou mostrar aqui para vocês toda aquela estrutura que eu acabei de mencionar aqui nesse artigo. No máximo aí aqui tem umas 200 palavras e ele inicia já com o objetivo, porque a revista pedia isso, tá? Não precisava fazer aquele contexto inicial. Então vamos lá. O objetivo desse trabalho foi elaborar 2 formulações de geleias dos frutos de Achacharu e avaliar suas características físico-químicas. São elas acidez, cinzas, sólidos solúveis totais, pH e umidade. E sensoriais, aceitação, preferência, intenção de compra, escala do ideal e índice de aceitabilidade. Aqui essas 3 primeiras linhas de respeito ao objetivo do trabalho. Então, quando a pessoa vai ler esse artigo, a primeira coisa que a pessoa lê é o título e o resumo. Desde a primeira linha, das primeiras linhas, ela vai saber do que se trata esse trabalho. Depois dos objetivos, lembram lá, né? Vem a metodologia, tá? Então, vamos lá. Vamos identificar a parte de metodologia nesse resumo. Uma das formulações foi elaborada com açúcar mascavo e a outra com açúcar cristal, de 50% de polpa e açúcar. Aqui, pessoal, foi bem resumido. Então, qual é o objetivo? É elaborar 2 formulações. Então, essas formulações, o que deve ter dentro delas, tá? Aqui, pessoal, priorizamos o principal método para elaborar as geleias. Então, foi bem sucinto, porque tem muito resultado para ser mostrado. Então, priorizamos mais o resultado. Nessa linha aqui já foi identificada a metodologia, tá? Então, vamos lá para a terceira parte da estrutura do artigo, que são os principais resultados. São eles, né? A geleia com açúcar mascavo apresentou maiores médias de acidez, 0,7%, cinzas, sólidos solúveis totais, Brix, pH e umidade. Na análise sensorial, ambas mostraram igual preferência e aceitação. No teste da escala do ideal, a geleia com açúcar cristal foi classificada como ideal pela maioria dos julgadores, de acordo com os atributos sensoriais de acidez, doçura e viscosidade. Já a intenção de compra ficou na escala de certamente compraria para 40% a 44% dos provadores da geleia com açúcar cristal e mascavo, respectivamente. O índice de aceitabilidade das 2 formulações de geleias adoçadas com açúcar cristal e mascavo foi de 94,96% e 94,14%, respectivamente. A partir dessa linha aqui até aqui são resultados apresentados no estudo. E como tem muito resultado, priorizamos mostrar mais os resultados do que a própria metodologia. Como é uma pesquisa experimental, pessoal, existem muitas etapas e muitos métodos, não daria para colocar tudo isso nesse resumo. Então, atentem-se a isso, por isso que tem algumas particularidades, eu quis trazer isso para vocês entenderem melhor. E por fim, né, a última linha, coisa bem sucinta mesmo, tá? Vem a conclusão do trabalho. Então, portanto, a formulação de geleia com a polpa de Achacharu torna-se uma alternativa para agregar valor às frutas exóticas brasileiras. Conseguiram perceber que nesse resumo específico desse artigo, oriundo de pesquisa quantitativa do tipo experimental, apresenta toda aquela estrutura que eu acabei de mencionar? Objetivo, metodologia, resultado e conclusão. A estrutura é fixa. A parte que mais vocês irão escrever, pessoal, é a parte da metodologia e resultados, tá? Então, cabe aí aos autores definir qual parte vai priorizar mais, tá? Então, como tinha muito resultado, priorizamos mais os resultados do que a metodologia. Agora vamos lá para o artigo de pesquisa qualitativa para vocês verem a diferença. Vai ter um artigo aqui
oriunda de pesquisa qualitativa, do qual eu sou uma das autoras, ok? Nesse resumo, vamos identificar todas aquelas estruturas que eu acabei de mencionar. Vamos lá. O presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência do projeto titulado Cubo Mágico, como uma ferramenta nas aulas de matemática, tá? Então, assim como o anterior, ele iniciou com o objetivo do trabalho. Agora vamos identificar a metodologia. As atividades do projeto foram realizadas por meio de oficinas com o uso do cubo de Rubik ou cubo mágico, como recurso pedagógico lúdico, de forma a evidenciar a importância dos jogos e materiais manipuláveis no ensino de matemática. Durante a realização do projeto, foram realizadas 18 oficinas, tendo como público-alvo estudantes do 7º ano, com faixa etária de 12 e 13 anos de idade, uma escola municipal localizada no município de Denise, estado de Mato Grosso. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, mediante a experiência com os alunos iniciantes na prática do cubo mágico. Nessa perspectiva, o caminho percorrido para solucionar o cubo foi o método em camadas 3, com notação dos algoritmos adaptados para a turma, tá? Então, aqui a metodologia. Olha aí a diferença, né? Aqui apareceram elementos que no resumo anterior não tinha, como, por exemplo, o público-alvo, que são estudantes do 7º ano, a faixa etária, a localização onde foi realizada a pesquisa. Então, aqui é diferente por causa do tipo de pesquisa, né, que é qualitativa. Olha só a parte aqui de metodologia, como é bem mais robusta do que na pesquisa quantitativa, né? Então, vamos lá, identificar os resultados. O uso desse quebra-cabeça como recurso pedagógico promoveu dinamismo nas aulas e favoreceu a aprendizagem da matemática, uma vez que os discentes mostraram motivados e desafiados para desvendar os segredos necessários para a montagem do cubo, tá? Essa parte aqui, pessoal, é a parte de resultado principal obtido no estudo, tá? Percebam aqui que foi priorizado mais a parte de metodologia do que de resultados, tá? Mas foi colocado aqui, de fato, o resultado principal. Agora vem a última parte da estrutura do resumo, que é a parte de conclusão. Então, conclui-se que o uso do cubo de Rubik contribuiu para o desenvolvimento de habilidades e estímulo aos alunos participantes da oficina, com maior concentração, maior interesse nas aulas. Além disso, o uso desse material permitiu uma abordagem mais interativa da disciplina de matemática, com maior significado para os alunos pelo dinamismo que o puzzle oferece. Vocês conseguiram perceber a diferença, pessoal, e conseguiram perceber toda aquela estrutura que eu falei anteriormente nesse tipo de resumo relacionado à pesquisa qualitativa, tá? Então tem algumas diferenças, mas a estrutura continua a mesma. A estrutura básica é a mesma. Agora vamos analisar um resumo, um artigo de pesquisa quali e quant, ou pesquisa mista, tá? Então, vamos analisar o resumo desse artigo aqui. Google Sala de Aula com ambiente virtual de aprendizagem no ensino superior híbrido, uma revisão de literatura. Então, ele começa também apresentando o objetivo do trabalho, né? Então, a presente pesquisa teve como objetivo mostrar as potencialidades do Google Sala de Aula com ambiente virtual de aprendizagem no ensino superior híbrido, tá vendo? Então, aqui as 3 primeiras linhas foi mostrando o objetivo. Agora vamos analisar se o resumo apresenta a metodologia do trabalho. Então, para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica do tipo integrativa com abordagem qualitativa. O recorte temporal foi de 2014 a 2018 e as buscas ocorreram em banco de dados como o Google Acadêmico e o portal de periódicos da CAPES. Para quem não sabe o que é banco de dados, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e na descrição também. Eu fiz um vídeo mostrando 10 bases de dados que você pode encontrar artigos científicos. E como esse artigo trata-se de uma revisão bibliográfica, ele precisou fazer esse tipo de busca nos bancos de dados. Então, aqui nessas 4 linhas após o objetivo, nós mostramos como foi realizado esse trabalho. Então, para falar isso, a gente mostrou que tipo de pesquisa
se trata do trabalho, né, que é a pesquisa bibliográfica do tipo integrativa, qual foi a abordagem, qual foi o recorte temporal dessa pesquisa bibliográfica e aonde foi realizada a busca desses trabalhos, né, que foi em banco de dados. Agora vamos à parte de resultados, tá? Então vamos lá, identificar aqui no resumo. Então nesse resumo, pessoal, ele coloca a palavrinha resultados, então fica mais fácil identificar. Mas nos anteriores, pessoal, não tem a palavra em resultado, objetivo, metodologia, conclusão, mas fica implícito o que é cada uma dessas partes, vocês perceberam? Então, nesse aqui eu resolvi colocar. Os resultados apontaram um crescente aumento de publicações sobre a temática, principalmente a partir de 2017, que incluíram tanto trabalhos teóricos quanto experimentais, do tipo relato de experiência e estudo de caso. Observou-se ainda que esta ferramenta está sendo usada em diferentes áreas, como direito, matemática, história e química, principalmente o modelo de ensino híbrido sala de aula invertida. Toda essa parte aqui, que inicia aqui, ó, os resultados apontaram, é de resultados principais. Depois dos resultados vem a conclusão. E aqui no resumo, a gente colocou essa palavrinha aqui. Conclui-se que existe um consenso entre os pesquisadores sobre características, competências e habilidades necessárias para o uso de plataformas digitais no ensino híbrido. Além disso, observamos a relevância desses estudos em relação à construção de estratégias didáticas e pedagógicas para a orientação do processo de ensino e aprendizagem e a organização de ambientes virtuais de aprendizagem adaptáveis. Observe, pessoal, esse aqui foi um resumo referente a uma pesquisa quanti-quali, ou pesquisa mista, mas que há uma semelhança entre os dois anteriores. É a mesma estrutura, ou seja, introdução, que é o contexto, contextualizar o trabalho. E quando não tiver essa introdução, já inicia com os objetivos, seguido da metodologia, depois dos resultados principais e, por fim, a conclusão. Pessoal, segue essa estrutura que não vai ter erro na escrita do seu resumo. Se você tiver mais alguma dúvida, volta o vídeo e veja esses 3 exemplos de pesquisa quanti-quali e quanti-quali, tá? Para você rever aí como que foi feito esses resumos. E qualquer coisa, coloca aí nos comentários que depois eu vou dar uma olhadinha e respondo para vocês, tá bom? Aproveita que você já tá na vibe aí do resumo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu fiz sobre resumo simples, resumo expandido e resumo completo, para você entender a diferença entre eles, tá? Então, nesse vídeo eu mostrei apenas o tipo de resumo simples, que vai aí de 50 a 500 palavras. Dá uma olhadinha lá no vídeo e até a próxima.